Vou só me apresentar, que eu sou Eduardo Camanho, eu sou editor regional de jornalismo aqui na Rede TV. E a função de editor regional também inclui a função de editor-chefe, né? Eu faço a figura do editor-chefe e como se fosse o chefe de redação, o chefe de jornalismo. Eu respondo tanto pela parte executiva quanto pela parte administrativa, enfim, de coisas também que precisam ser feitas numa redação. Mas assim, o trabalho de editor-chefe, para chegar até o cargo de editor-chefe, né, são 20 anos de profissão. Eu costumo falar que o jornalismo é uma profissão muito longa, né, uma profissão que você abraça desde cedo. TV é trabalhar com o imediato, você precisa da imagem. Então, se teve um acidente grave aqui, eu chegar depois que os carros já tivessem sido retirados, para mim não vai render nada para a TV, né? Então, a TV é muito dessa questão do imediatismo. Então, a gente precisa estar ali ligado, precisa saber com o menor tempo possível para a gente conseguir deslocar, tempo de fazer, registrar a imagem e tudo mais. A rotina hoje, enfim, eu sou o editor-chefe, eu tenho o César de manhã, que ele era o nosso editor de texto quando a gente tinha jornal local, e que agora a gente se adapta sem jornal local. Ele praticamente é um chefe de reportagem, ele meio que define de manhã para onde que vai mandar a equipe, geralmente a gente deixa a equipe da manhã com factual, com o estagiário geralmente fica com esse cinegrafista da manhã para a gente ir para a rua. Às vezes a Polícia Civil chama para uma coletiva, às vezes a gente acorda com uma operação da Polícia Federal, ou às vezes a gente acorda com um acidente no anel rodoviário que é mais feio. Então, a gente já começa a definir. Quando chega às 11 horas da manhã, a gente tem a nossa reunião de caixa, que a gente chama, que é a reunião com São Paulo, que São Paulo faz com as praças que a gente tem, que é Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza e aqui em BH. E aí é o que as praças vão vender o peixe para o Jornal do Dia. Então, é o editor-chefe do Jornal de São Paulo, o pessoal que trabalha na parte de rede, que cuida das praças, e os editores júniors também lá do jornal. E aí a gente ali vai discutir a pauta. Olha, gente, hoje a nossa sugestão de pauta é sobre a dificuldade do TRE do Brasil todo de conseguir mesário, que aí é o que eu estava falando com vocês, que é uma coisa que a gente pensa daqui de BH, mas que é uma realidade no Brasil inteiro. Então o cara que for assistir a matéria lá em Manaus vai dar um cliquinho na cabeça, BH tá sem mesário, vou ver como é que tá aqui, de repente vou me voluntariar. Na reunião, se ele tiver alguma observação, eu vi tal coisa, coloca isso aí na matéria também. Às vezes a gente troca essa ideia ali, e a gente vai definindo o que vai ser reportagem, que a gente chama de VT, né? O que vai ser VT, o que vai ser nota coberta. Então, às vezes eu sento ali com o repórter, a Patrícia ali, por exemplo, ela está cuidando dessa reportagem dos mesários. Então, ela tem uma entrevista às 3h30 da tarde lá no TRE, ela já tem um mesário voluntário que mandou o vídeo pra gente que já está aí gravado. Então, ela tem que cuidar disso tudo, ela tem que escrever o texto dela, tem que gravar a passagem dela e fechar com São Paulo, que ela fecha o texto aqui, eu fecho junto com ela. E aí a gente manda para São Paulo, um editor de imagem vê o nosso texto, muda o que ele achar que tem que mudar, passa para o editor-chefe lá de São Paulo do jornal, aí é que ele vai botar lá aprovado. Aí na hora que ele bota o aprovado dele é que eu tenho, pelo meu tempo de casa e tal, às vezes quando eu estou muito apertado eu falo assim, gente, eu vou aprovar esse texto aqui, não vai ter tempo hoje não. Não, aí na confiança, mas o protocolo, vamos dizer, é esse. Eu fecho aqui, eu mando para o editor de São Paulo, o editor libera para o editor-chefe libera para mim para a gente gravar, editar e mandar. Então é isso, é uma rotina que não tem rotina, igual eu estou falando com vocês, tem um dia que é super tranquilo, tem dia que é muito corrido mesmo, tem dia que a notícia chega aqui às 6 horas da tarde, e aí a gente está com uma equipe no vivo, aí a gente tem que se virar e acumular o cargo de editor regional e editor-chefe exige essa habilidade também. Às vezes eu estar ali centrado, fazendo o meu texto, mas ter que estar também cuidando da escala do dia seguinte e de planejar também a semana, e, enfim, é dividir essas funções, entendeu? Beleza.